Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente do meu canal no YouTube, o canal do professor Antônio Mercedes. Videoaula esta 7 de controladoria sobre indicadores de desempenho. Suma importância para você que é estudante universitário, para você que está se preparando para concurso público e principalmente também para você, empresário, que de um modo geral você precisa de indicadores de desempenho para saber como anda a sua empresa em cada momento. É de suma importância esse assunto. Na verdade, essa aula é uma preparação para outra aula que vem, que é BSC, Balance Scorecard, ok? Então vamos lá, a nossa agendinha de hoje. Conceitos, moderno sistema de gestão, vamos falar de como obter melhorias no desempenho, características descritivas dos indicadores, as dimensões críticas dos indicadores, como identificar as necessidades de indicadores, exemplos de indicadores, representação gráfica desses indicadores, que é de suma importância, e benefícios do uso de indicadores, e por último, as leituras recomendadas, como sempre. Veja, se você está gostando da aula, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais e qualquer dúvida mande para o meu e-mail, que está aparecendo aqui embaixo, amamc6@gmail.com, e eu terei imenso prazer em atendê-lo, quer seja sua sugestão, quer seja sua dúvida, ou um determinado assunto que você quer que a gente explore mais, ok? Vamos à nossa aula de hoje. Veja, de um modo geral, as empresas que a gente observa no dia a dia nos trabalhos é que as empresas elas se ressentem muito da ausência de indicadores. Quer dizer, eu tenho que conhecer os indicadores da empresa para saber como ela está caminhando no mercado, né? Com seus concorrentes e assim por diante. Se ela está atendendo ao público consumidor, sobre seu crescimento, okay? Seus problemas. Então, o indicador de desempenho é alguma coisa de suma importância porque ele mede exatamente aquilo que a gente precisa conhecer de uma empresa, e se eu levar para uma pessoa física, até uma pessoa física mesmo, seu indicador de desempenho, como está o andamento das coisas, né? É aquela história, o conceito de objetivo e meta, já tratamos em aulas anteriores, o objetivo é um grande alvo, mas meta, eu preciso quantificar esses objetivos para atingi-los, né? De um modo geral, você pode pensar assim, ser o maior vendedor de calçado atacadista, né? Vendedor atacadista de calçado de uma região. Agora a pergunta é, como você vai chegar lá? Em quanto tempo, né? O que é que eu devo fazer? Então, esses conceitos são importantes a gente conhecer e estabelecer indicadores para fazer o acompanhamento, previsão e realização, ok? Então, o conceito, de um modo geral, de indicadores é um conjunto de medidas, quer seja financeiras ou não financeiras, né, e não financeiras, que, de um modo geral, você estabelece para a sua gestão. E elas servem de metas a serem alcançadas ou superadas, se possível, para o controle de desempenho da empresa e seus gestores. Evidentemente que nós estamos falando de metas execuíveis, né? Se você estabelece metas que sejam inatingíveis de imediato, isso não são metas, né? Isso são entes frustrantes para a empresa, né? Entes frustrantes para os funcionários, os seus colaboradores, os seus assistentes e assim por diante. Então, quando eu falo de metas, são coisas que podem ser alcançáveis, né? Tá? E superadas, se possível, né? Pode ser até que você estabeleça metas que elas são facilmente superadas em função até do desenrolar das atividades, né? No dia a dia se descobre melhores maneiras de trabalhar os processos e com isso você consegue superar essas metas, né? Então é de suma importância você ficar atento à empresa e fazer esse acompanhamento, não trabalhar com empirismo, né? Quer dizer, você não sabe o dia de amanhã como vai ser. Quer dizer, a gente tem visto isso agora, nesse regime de pandemia, que começou em março do ano passado, no dia 15, 16 de março do ano passado, a gente começa a estabelecer, ver o seguinte, que as empresas que estavam organizadas, as empresas que já tinham saúde, né, não estavam doentes, elas estão sobrevivendo, né, e até mesmo tendo grande crescimento, como a imprensa divulga todo dia. E as empresas que já viviam, né, com a saúde precária, já viviam com péssima gestão e assim por diante. Inclusive, não só quando eu falo empresa, mas faculdades também, né, entidades de ensino superior, né, IR da vida. Muitas instituições de ensino superior, muitas fecharam as portas ou reduziram o tamanho em função de má gestão, em função de não estar preparada para uma situação adversa como nós estamos vivendo. Mas outras, por ser bem estruturadas,
outras por ter uma gestão qualificada, está conseguindo superar e até crescer, mesmo num regime. Quer dizer, a adversidade ela pode ser transformada também em uma oportunidade para algumas coisas, né? Então a gente começa a perceber isso. Então um momento importantíssimo de reflexão é o seguinte: aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado e, consequentemente, afeta negativamente o processo decisório. Então aquilo que eu não posso medir, como é que eu vou avaliar? Senão eu vou avaliar no empirismo, né? Como é que eu sei que hoje estou melhor do que ontem? Como é que eu sei que minha empresa hoje está melhor do que ontem, né? Como é que eu sei que a minha empresa no primeiro trimestre desse ano está melhor do que o primeiro trimestre do ano passado? Só pode saber se eu medir, tiver alguns indicadores que indiquem a evolução ou involução, né? Então é importante o processo decisório, é um processo de medição. Querendo ou não querendo, nós somos seres numéricos, né? Desde o ventre da nossa mãe, né? O tamanho da cabeça, tamanho dos braços, para ver se está desenvolvendo proporcionalmente, coisa desse tipo. Então, o feto, quando você já nasce, já sabe o tamanho que você nasceu e assim por diante. Se cada um abrir a sua carteira aí, vai encontrar um monte de documentos que só falam de números, né? Até é triste, porque quando você vai num banco, às vezes vai abrir uma conta, a primeira pergunta não é como é seu nome, se qual é o seu CPF. O CPF é um número. E a partir daí, ele consulta e sabe todos os seus dados através da integração dos sistemas, né? Então, é de importância vital a gente se estabelecer que é importante eu medir na sua casa também, em tudo que você faz, seu orçamento, tudo tem que ser medido de tal maneira para eu poder avaliar, né? Então, a criação e utilização de indicadores, eu posso pensar em dois conjuntos básicos de indicadores, desempenho e de qualidade, né? Os indicadores de desempenho eles estão ligados a processos, de um modo geral. Entenda como processo, de uma maneira bem simples, né, a forma de fazer algo, né? E pode ser diferente. Cada empresa, um processo de exportação pode ter uma maneira de fazer, um processo de um pagamento é uma maneira de fazer diferente. Quer dizer, cada um tem os seus processos. O importante é que esses processos eles sejam eficazes e eficientes, né? E quando eu penso em qualidade, eu estou pensando em produtos, quer dizer, bens e serviços, né? Quer seja para meu cliente interno, quer seja para meu cliente externo, né? Então, na verdade, quando eu penso na satisfação a nível de desempenho e de qualidade, eu estou pensando no grau de satisfação dos clientes, quer seja interno ou externo. Muitas empresas, infelizmente, ainda só pensam em clientes externos. Na verdade, o cliente interno é importante e ele rebate no cliente externo, né? Na verdade, quando você prepara alguma coisa para outra pessoa, outro colaborador da empresa dar continuidade, você tem que pensar em fazer bem, ou seja, atender às necessidades daquilo que você fez para que o outro possa dar continuidade. E aí você veja a qualidade do que você faz, né? A satisfação do seu cliente interno. E quando um cliente externo compra um produto, é importante que ele traduza aquilo que realmente para o qual ele foi desenhado, projetado, e que o cliente comprou, né? Pensando, né, de antemão que ia atender às suas necessidades. É muito comum, às vezes você vê reclamações em vários canais aí, de coisas que você compra e a propaganda é enganosa, a propaganda não, ou você não entendeu bem, ou o cara deixou nas entrelinhas algumas dúvidas, e você simplesmente compra alguma coisa que não satisfaz, evidentemente, as suas necessidades reais. Então, quando eu penso em processo, eu estou pensando na eficiência dos processos. Então, o conceito de eficiência, também falamos em aulas anteriores, é a medida normativa de utilização de recursos. É fazer gastando o mínimo possível, na verdade, e fazer bem. Já quando eu penso em eficácia, eu estou pensando em a medida normativa de atingimento de resultados, ou seja, eu fiz para atender aquele resultado e atingir aquele resultado, certo? Então, eficiência e eficácia é importante, né? A importância vital é essa dupla dinâmica aí de eficiência e eficácia. Eficiência para processos e eficácia em relação ao produto em si que você produziu. Minutos atrás falamos, né, quando eu produzo algo para um colaborador meu, dar continuidade, é importância vital que eu tenha feito com eficiência, gastando o mínimo de recursos necessário, e eu atendo às necessidades para que ele possa dar continuidade àquilo que eu preparei uma parte, né? Então, na empresa, você pode observar, a empresa é uma cadeia de processos, e essa cadeia de processos é que é importante a gente levar em consideração. Então, quais são as características descritivas dos indicadores, né? É uma relação matemática, de antemão, né? Então, quando eu penso em indicadores, é alguma coisa que tem um numerador e tem um denominador.
né? Eu posso pensar assim, percentual de erros no setor tal da minha empresa, né? Então, posso pensar percentual de erros na contabilidade durante um período, durante um mês, né? O estado do processo, o resultado obtido é importante, né? Porque ele vive em função de resultados, os processos, e relaciona-se a metas numéricas. Então, eu vou estabelecer ou um índice ou um percentual, né? Então, quando eu pensei aí a percentual de erros da contabilidade, eu posso pensar que não pode ser em torno de 1%, em torno de 3% no mês. Então, isso quer dizer que eu só posso, é aceitável algum número que esteja próximo, muito próximo desse número, né? E assim por diante. Então, eu não posso me esquecer nunca que quando eu penso na relação indicadores, eu estou pensando na relação matemática. Quais são as questões básicas que surgem? Primeiro, indicar as saídas mais relevantes de cada processo, principalmente dos processos-chave, né? Veja que processos-chave são importantes. De vez em quando eu boto lá no Instagram, né? A sua empresa conhece os processos-chave, né? Como estão os seus processos-chave? Como estão os seus processos de apoio, também lá no LinkedIn, né? É importante. Os processos-chave, aqueles ligados às atividades fim, é aquele, de um modo geral, que faz com que a empresa cresça, né? Se eu der atenção aos processos-chave, com certeza eu estou atendendo aquilo que é a missão da minha empresa, né? Então, as saídas desses processos são importantes. Indicar as dimensões críticas de desempenho de cada uma saída relevante, né? Então, para cada saída, eu tenho que me preocupar quais são as dimensões críticas, né? O que é que determina se ele está bem ou não está essa saída, né? Saída é essa que pode ser um relatório, mas pode ser um produto, um bem ou serviço, né? Determinar as métricas de cada dimensão, ou seja, como eu vou medir essa dimensão para saber se está bem ou não, né? E desenvolver as metas ou padrões a serem alcançados. Então, tem que estabelecer metas. Quer dizer, se eu estabeleço que o índice de reclamação da minha empresa em relação a determinados produtos tem que ser inferior a 5%, então eu estabeleci um padrão. Então, tudo que está acima desses 5% de reclamação está ruim, não está bem. E tudo que está abaixo, 5% ou menos de reclamação, está dentro do esperado, né? Eu também não vou ser utópico e também muito neófito em pensar que é reclamação zero. Não, eu posso estabelecer reclamação zero como uma meta muito distante a ser alcançada. Sempre é possível ter alguma reclamação. Então, outra coisa importante que a gente estabelece nisso, quando eu falei aqui processos-chave, né, eu estou falando processos-chave nesse caso específico de indicadores, mas meus processos de apoio ou de suporte, aqueles que apoiam os processos-chave, são importantes também, né? Se eu pensar assim numa instituição de ensino, então eu tenho um processo-chave meu, seria ensino, pesquisa e extensão, são processos-chave de minha empresa, né? Mas, observe, e um processo dessa instituição com relação à conservação, manutenção, são processos de apoio. Mas eu não posso nunca, evidentemente, executar bem um processo-chave desse se os processos de apoio não foram desempenhados com a devida qualidade, né? E o devido desempenho, né? Então, a importância vital. Você vai dar aula, o retroprojetor, o data show não está funcionando, a sala não está limpa, as cadeiras não estão arrumadas. Então, com certeza, são processos que afetam os processos-chave. Então, processos de apoio são importantes. Certa vez o aluno perguntou, e quais são os mais importantes, processos-chave ou processos de apoio? Eu disse, todos eles são importantes. Todos têm que estar no estado da arte. Todos têm que estar voltados para eficiência e eficácia. No mesmo exemplo que eu citei, se eu vou falar de uma empresa de segurança de valores, ou uma empresa que dá manutenção de serviços, né, que faz conservação e manutenção, lá os processos de conservação e manutenção são processos-chave, porque estão ligados à atividade fim da empresa. E lá ensino, de um modo geral, treinamento é um processo de apoio, né? Você veja que, em função da missão, eu posso ter, para uma empresa ele ser chave, processo-chave, e para outra empresa ele ser processo de apoio. Para a instituição de ensino, por exemplo, o processo de segurança é um processo de apoio. Mas para uma empresa que presta serviço de segurança, esse processo passa a ser um processo-chave, porque está ligado à atividade fim. É dele que você tem a receita, é dele que você sobrevive, é dele que você vai medir o seu grande desempenho perante a sua comunidade, perante seus clientes e assim por diante, né? Quais são as dimensões críticas que eu posso trabalhar? Primeiro, produtividade.
Produtividade é importante, a nível de quantidade, cumprimento de prazo, demanda atendida, é importante a produtividade. Outras dimensões críticas em relação a custo, quer seja mão de obra, despesas gerais, o capital investido, custo unitário e total, como já vimos bastante isso nas aulas de custo da série Aprendendo Facilmente também, recursos outros, tudo isso são ligados a custo. Eu também pode ter dimensões críticas de qualidade, facilidade de uso, de acertos, de precisão, a aparência do produto é importante, a satisfação do cliente. Quer dizer, muitos produtos eles são vendidos muito no primeiro contato do público consumidor em função da sua aparência, né? Ele chama a atenção, né? E outra em relação ao tempo, os prazos previstos, o tempo por tarefa, né? E assim por diante. Então, são grandes dimensões críticas, produtividade, custo, qualidade e tempo, né? E aí a gente começa a perceber que aqueles conceitos de eficiência, eficácia, economicidade, efetividade são muito importantes, conceitos esses que já falamos em aulas anteriores, né? E aí a gente começa a perceber que a definição do que medir na empresa está muito relacionado com os fatores-chave, ou seja, os fatores críticos de sucesso da empresa, né? Os FCS, de um modo geral, né? Os fatores críticos de sucesso, eles são determinantes para o sucesso da empresa. Se a empresa levar em consideração esses fatores críticos de sucesso e der atenção para que, de um modo geral, tudo relacionado a ele esteja eficiente e eficaz, com certeza a empresa está no caminho certo, né? E com certeza estará muito próximo do sucesso, né? E lembre-se sempre, o sucesso ele só vem antes do trabalho apenas no dicionário, né? Você tem que trabalhar e trabalhar muito a cada dia, né? Como identificar as necessidades de indicadores? Primeiro, produtos gerados para os clientes internos e externos. Então, eu tenho que mapear a minha empresa de tal maneira que eu saiba todos os produtos que são gerados internamente, de um colaborador para o outro e assim por diante, e aquilo que no final vai para o cliente externo, né? Bom, mesmo assim pode ser um relatório, você pode estar fornecendo um relatório para uma entidade do governo, para a Receita Federal, para um banco. Então, de um modo geral, quando eu digo clientes externos, eu estou falando também de produtos internos, que pode ser um bem ou serviço, né? Ou um relatório e assim por diante. E aí, desenvolver a matriz de relacionamento entre clientes internos e externos e seus produtos gerados. Uma pequena matriz que estabelece para cada produto quais são, evidentemente, os seus clientes, quer seja interno ou externo. Nesse momento é importante que eu vou conhecer os meus processos, né? Aquilo que produz, de um modo geral, cada produto desse gerado, cada bem desse gerado. Atributos relevantes de cada produto gerado, quer dizer, para cada produto gerado, o que é relevante nele, o que é importante nesse produto, né? E para cada indicador relacionado com isso aí, a necessidade, você tem que identificar o quê? A fórmula de cálculo, quer dizer, como eu vou calcular esses indicadores. Se eu estou pensando assim, percentual de erro na contabilidade durante o mês, eu estou pensando em estorno, né? Quantos estornos eu fiz, é algum erro que aconteceu, quer seja intencional ou não, mas foi um erro, né? Então, eu estou pensando numa fórmula de cálculo, né? Qual o percentual de clientes que entra na minha loja e faz alguma compra? Eu estou pensando, evidentemente, numa fórmula de cálculo, né? Então, codificação e descrição, quer dizer, como eu vou codificar esses dados e como eu vou descrever, né? Quais são as fontes de dados, de onde eu vou obter as fontes para meu indicador, quer seja a parte que está no numerador, quer seja a parte que está no denominador. É importância vital eu estabelecer isso. Então, eu tenho aqui uma relação, né, que, de um modo geral, você vai ter aqui um numerador, né, x da vida, e aqui no denominador você vai ter um denominador y da vida. Essa relação é importante. Então, quando eu digo fonte de dados, é como eu vou obter esse dado x e como eu vou obter esse dado y de um modo geral, né? Então, a importância vital a gente trabalhar esses valores. Outra coisa importantíssima nessa relação aqui é a periodicidade de apuração. Ele vai ser uma apuração diária, semanal, quinzenal, mensal. Então, você vai estabelecer de quanto e quanto tempo você vai apurar esse indicador para começar a fazer uma comparação, inclusive traduzir em gráfico, né? A cada semana eu vou ter um indicador, eu vou saber se ele está melhorando ou não.
E observe que quando a gente estabelece esses indicadores, é interessante, né? De um modo geral, que você pode traduzir isso em gráfico, né? Então, você traduz ele em gráfico, de um modo geral, né? Em gráfico cartesiano, e essa visualização fica mais fácil, né? Outra forma de interpretação é importante, quer dizer, como eu interpreto ele? Quando eu disse lá, a taxa de erro da contabilidade não superior a 5%, por exemplo, então como é que eu interpreto? Se for superior a 5%, não está bem, né? Não está de acordo com o que eu quero, abaixo está bom. Então, a maneira de interpretar. E você veja que isso tudo muda, depende do indicador. Por exemplo, o percentual de clientes que entram na minha empresa e faz alguma compra, eu quero que seja o máximo possível. Ou seja, era bom que fosse 100% das pessoas que entram na minha empresa comprasse num estabelecimento qualquer desse, uma loja âncora dessa, comprasse pelo menos alguma coisa. Quer dizer, o máximo é que é importante. Já se eu penso em taxa de erro, eu estou querendo que ela seja o mínimo possível, né? Então, eu queria que chegasse tendendo a zero, né? Quer dizer, a referência daquilo que é bom ou ruim, de um modo geral, vamos classificar assim de uma maneira mais bruta, né? Depende do tipo de indicador e o que você quer. Então, a visualização gráfica é importante. Outra coisa é o estabelecimento das metas e padrões a serem alcançados. Então, quando eu dei um indicador, eu posso estabelecer aqui uma meta. Essa meta daqui é interessante. Então, tudo que está acima ou abaixo tem uma interpretação. Lembre-se, né? Se você tivesse, assim, algum indicador que fosse, por exemplo, taxa de erro na minha contabilidade, ou percentual de erro, né? Ou percentual de produtos com defeitos, por exemplo, estabelecesse aqui uma meta, então tudo que tivesse aqui acima desse indicador acontecendo, né? Tudo que fosse acima desse indicador estariam em uma situação ruim, né? Estabelecesse aqui. Então, produtos com defeito, eu queria que estabelecesse aqui que fosse, por exemplo, 2%. Então, tudo que tiver a 2%, a mais de 2%, é uma situação ruim. Eu tenho que ter atuação nos meus processos, identificar quais as causas que esses produtos estão saindo com defeito e fazer com que essa curvazinha ela volte para o meu padrão aqui, ou seja, a minha meta estabelecida. E tudo que estiver abaixo, de um modo geral, desse valor aqui que eu estabeleci, estará bem, né? Tudo que estiver abaixo estará bem, porque está abaixo de um valor que eu estabeleci. Se eu estabeleci aqui 3% evidentemente, de reclamações, né? no máximo 3% de reclamações, se tu estiver abaixo de 3% de reclamações, estará bem. Se estiver acima de 3% de reclamações dos clientes, estará numa situação ruim, né? Então, as metas são importantes a serem estabelecidas, né? E em alguns casos, você pode até estabelecer valores de benchmark, quer seja interno ou externo. Então, você pesquisar no mercado como é que as empresas estão tratando isso e que metas elas estão estabelecendo para as suas empresas, para saber se o nível que você está estabelecendo para as suas metas está compatível com o mercado que está atuando, né? Importância vital. Então, voltando, são importantes as formas, os códigos de inscrição, o que é que representa cada uma, é importante eu saber como obter essas fontes de dados, a periodicidade de apuração, se é diária, quinzenal, semanal, mensal e assim por diante, como interpretar, quer dizer, como eu mostrei, né, posso ter um referencial e saber se é bom ou ruim. A visualização gráfica é muito importante, porque um gráfico traduz muito mais rapidamente informação para as pessoas do que texto, né? Eu me lembro que um dos primeiros relatórios com indicadores que eu produzi era texto. Era uma quantidade até grande de indicadores e nós tínhamos lá indicadores e comentários sobre ele em um texto. E depois a gente viu que traduzir isso em gráfico, e se puder botar no computador, de um modo geral, né, na tela do notebook, né, da empresa, daqueles que vão ter acesso a esses indicadores, é muito mais prático de você entender se aquele indicador está indo bem ou não, de um modo geral, né? Estabelecer as metas e padrões, aí às vezes é muito difícil, porque às vezes você estabelece metas inatingíveis e elas são desestimuladoras. Você tem que estabelecer metas que possam ser atingidas, né? Que elas sejam execuíveis, né? Isso é que é importante. Em alguns casos, você, como eu falei, um benchmark em relação ao exterior para saber a sua relação se está bem estabelecida ou não, tá? Então, está aí para cada indicador
como eu identifico e o que é que eu quero de cada indicador, né? Veja, a periodicidade, comparabilidade com a sua série histórica, né, percentual, índice ou fração, quer dizer, quando eu falei percentual de erro e tudo mais, mas eu posso trabalhar em índice. E um gráfico é muito importante. Outra coisa importante é a comparabilidade com a série histórica. Com o passar do tempo, quando você estabelece indicadores, você vai armazenando esses indicadores, os resultados deles, e você vai começar a poder comparar o primeiro trimestre desse ano com o primeiro trimestre do outro ano e assim por diante, né? Que você aí começa a ter essa comparabilidade para poder ver as causas, inclusive, de por que houve um crescimento em determinado indicador, não, por que esse indicador piorou em relação ao trimestre anterior e outras coisas mais. Então, a série histórica é muito importante você guardar. Então, é importante também que você tenha por trás disso, né, dando suporte, um sistema que trabalhe esses indicadores, de tal maneira que eu possa acumular e possa fazer comparabilidade e quase que automaticamente eu ter gráficos e assim por diante, né? Então, os meios de divulgação dos indicadores pode ser papel, sumário. Eu me lembro que os primeiros que eu trabalhei, né, eu trabalhei com relatórios e depois você começou a usar a intranet, quer dizer, internamente na empresa, você ter isso distribuído com um sistema que trabalha isso para as pessoas que vão ter acesso. Então, cada tipo de indicador você tem um público-alvo. Esse público-alvo é que vai ter acesso, né? E tem que ter sempre um responsável para estabelecer aquele indicador a cada mês, né? Exemplo de indicadores. Vamos lá. Prazo médio de atendimento de ordem de serviço. É importante. Qual é o prazo médio? Quanto tempo eu atendo a ordem de serviço? Um dia, 2, 24 horas, 36 horas? Né? O prazo médio é importante. Percentual de investimento em educação em relação ao total da folha, né? É importante. Muita gente no passado pensava que a educação é tratada nesse sentido gerencial como gasto, né? Como se fosse uma despesa, no caso, né? Na verdade, é um grande investimento. Gasto o gasto pode ser despesa, pode ser custo, pode ser investimento, como nós vimos lá nas aulas de custo. Mas é um percentual de investimento que eu faço, né? É importante que eu invista um percentual da folha em educação, treinar minhas pessoas, capacitar. Percentual de lançamento de estorno na contabilidade. É importante que o estorno representa um erro, né? Eu não vou aqui discutir qual o tipo de erro, mas é um erro, né? E graças a Deus a contabilidade tem estorno, senão seria uma loucura, né? Retorno dos investimentos, quer dizer, como eu trabalho esses retornos, a evolução do faturamento da empresa a cada mês, como o faturamento está evoluindo percentualmente ou não, ok, 20% a cada mês, está crescendo, 10%, 5%. Indicador de inadimplência em relação ao faturamento, quer dizer, você faturou, e a inadimplência como está, né? A empresa, de um modo geral, ela quer que a inadimplência seja a mínima possível. Ou seja, a adimplência seja a máxima possível, na verdade, né? Inadimplência e adimplência. Índice de sinistralidade da empresa, né? Em relação aos sinistros que ocorrem, né? Em relação a prêmios que se paga, é importância vital isso, né? Então, a importância vital, aquilo que foi sinistrado, quanto custou de prejuízo e quanto eu estou pagando de prêmio. A sinistralidade é importante. Indicador de turnover, né? É importante a entrada e saída de pessoas. Infelizmente, na atualidade, a gente vê muitas pessoas pensando em turnover, no sentido, eles não querem se perpetuar na empresa, eles querem estar pulando de galho em galho. Quer dizer, num passado bem próximo, o funcionário demorava muito numa empresa. Hoje, que ele demora pouco tempo, ele quer crescer rapidamente, então o turnover das empresas se torna bastante alto, né? Isso tem aspectos positivos e aspectos negativos, quer seja olhando o referencial empresa, quer seja olhando o referencial o servidor, se o funcionário, o colaborador, né? E assim por diante. A evolução do custo de manutenção da frota é importante, né? A manutenção da minha frota, eu vou gastando mais. E observe, quanto mais eu gasto de manutenção, mais eu estou chegando naquele ponto que eu tenho que vender alguns veículos, né? Que está evoluindo, ou seja, eu estou gastando muito com isso, né? E a gente começa a perceber a evolução das despesas, que seja comercial, administrativa, em relação ao faturamento, bruto líquido. Então, são, evidentemente, indicadores importantes. Eu me lembro que um trabalho feito com uma determinada empresa e o grande desafio era como mostrar a contabilidade para os engenheiros, né? Então, o pessoal da produção, como é que ele ia ter sentimento dos dados contábeis, né? E a única saída que nós tivemos, quer dizer, foi até uma saída muito negociada,
foi estabelecer, evidentemente, gráficos que mostrassem exatamente a evolução de tudo que estava acontecendo, despesas comerciais, administrativas, financeiras, o gasto que você estava tendo com óleo, com combustível de um modo geral, e com horas extras, e simplesmente traduziu tudo isso para os engenheiros, mostrando que a gente mostrou para eles que da DR da empresa, da demonstração de resultado, a gente pode estabelecer um monte de indicadores de tal maneira que fique mais fácil para os engenheiros que não têm lá essa familiaridade, né, com o jargão contábil, entender exatamente como está a evolução ou não da sua área específica, né? Então, a evolução das despesas em relação ao faturamento bruto, líquido, lucro líquido e assim por diante, né? Então, aqui eu plotei aqui alguns indicadores, né, coisas reais, apenas não está aparecendo o nome da empresa, mas está aí o CPV da empresa, custo de produto vendido em relação a vendas, né? Então, você tem aí os valores a cada mês, né, de um modo geral. Aqui você tem o lucro operacional bruto sobre vendas no ano 2020, mês a mês, qual a relação que existe, né? Aqui você tem as despesas operacionais, qual o comportamento que está tendo nas despesas operacionais, e aqui estabeleceu, numa primeira visão aqui, uma meta, né? Então, essa meta daqui, você veja que tem situações que estão menores e maiores e assim por diante, né? Aqui você tem as despesas comerciais e aqui tem despesas administrativas gerais, né? Só lembrando que aqui o azul são as despesas comerciais e aqui o DAG, né? Despesa de administração geral, está cá embaixo. Então, o DAG está bastante bem controlado nessa empresa, né? Em relação ao previsto e realizado, né? E aqui você tem o endividamento de longo prazo, né? Como é que se comportou o endividamento? Você veja que vai caindo a cada mês aqui, e você chega aqui numa situação que está aceitável, né? Você tinha um longo endividamento de longo prazo e aos poucos foi diminuindo, né? Aqui você tem o valor agregado no ano, né? A sua distribuição, né? O gráfico de valor agregado é importante, o que é com relação a pessoal, encargos, tributos e assim por diante, contribuições. Esse valor agregado é importante. Um gráfico aqui, você veja aqui um gráfico longitudinal, aqui você tem um gráfico no estilo de pizza e assim por diante. Você pode ter vários gráficos. Aqui um caso de custo da manutenção e depreciação. Você tem lá, evidentemente, a depreciação e o custo chega num ponto aqui que eles cruzam essas duas equações, né? Então, você começa a perceber que nesse ponto de cruzamento desses dois, a gente está aqui no break-even point, ou seja, no ponto de ruptura. A partir daí é muito melhor você vender esse veículo, né? Você vai ter, evidentemente, o seu custo de manutenção está muito alto, de um modo geral, né? Então, a relação do custo de manutenção e depreciação acumulada, né? E outros casos mais. Para cada item daquele que você fez, você pode ter um gráfico específico. Quais são os benefícios do uso de indicadores, né? Importância vital. Informações relevantes para várias coisas. Melhoria da qualidade na vida do trabalho, é importante. Realocação de recursos, né? Através de indicadores eu começo a ver que determinada área é crítica e determinada área os recursos estão obsoletos, né? Ou seja, você está com sobra, né, de recursos, você pode transferir recursos de uma área para outra, recurso material, financeiro, pessoas, de um modo geral. Avaliação da produtividade, na produção por unidade. Você tem elementos para ações corretivas e preventivas, quer dizer, corretivas já aconteceu, preventivas é bom porque eu antecipo, né, são as ações antecipatórias, né? Através de indicadores eu posso começar a atuar e ver a tendência de determinados indicadores. Melhorias contínuas e descontínuas, entendendo melhorias contínuas, qualidade total. A cada dia eu posso ser melhor do que o dia anterior. E melhorias descontínuas, a reengenharia. Quer dizer, esquece tudo que tu está fazendo, que não está valendo a pena, e vamos, evidentemente, através de uma folha em branco, redefinir esse teu processo. Um novo processo, totalmente diferente, né? Então, melhorias contínuas e reengenharia, ou seja, qualidade total versus nem sempre eu posso aplicar as duas coisas. Então, em determinados casos, melhoria contínua seria o melhor, e para outros eu posso chegar à conclusão de tanto tempo sem ter atuação nos processos para otimização, eu tenho que fazer uma melhoria descontínua. Exposição de motivos para a obtenção de recursos orçamentários. Olha, os indicadores, até eles fornecem elementos para você justificar aquilo que você está pleiteando na empresa, né? De importância vital. Avaliação do processo decisório, se está bem, se não está.
E o desempenho, de um modo geral, é em função disso, né? O anterior versus o corrente versus o padrão adotado, o planejado versus o real. Então, eu preciso comparar através de gráfico aquilo que eu estou comparando. Posso, o anterior, ou seja, comparar um semestre com outro semestre, o mesmo semestre desse ano com o semestre do ano passado, ou o mês desse ano de janeiro com janeiro do ano passado. Então, eu posso estabelecer o corrente, aquilo que está acontecendo com um padrão adotado, para saber se precisa de medições corretivas, né? E o planejado, de um modo geral, aquilo que eu planejei, né, para a minha empresa e com o que está acontecendo no dia a dia, né? A função disso, eu vou ter minhas ações corretivas, né, de um modo geral. E é um instrumento importantíssimo, qualquer indicador desse, que você estabeleça para suporte ao processo decisório, né? Fazendo trabalho para uma grande empresa sobre indicadores, a gente, no primeiro momento, levantamos todos os indicadores que existiam. E lá para as tampas chegamos à conclusão que muitos deles não serviam mais para nada, porque o indicador representa, às vezes, um momento, um período. Então, se esse indicador não é atualizado, se esse indicador não é eliminado, quer dizer, ele fica só gastando recurso para seu cálculo, né? Então, muitos indicadores foram eliminados, que não tinha mais interesse nenhum no momento, e outros indicadores foram criados e também determinados indicadores foram mudados, alterados, otimizados. A sua fórmula foi alterada de tal maneira que você representasse a realidade daquilo que precisa ser medido, né? Então, a importância vital. É muito comum que, às vezes, as pessoas que trabalham com indicadores e usam indicadores, às vezes não querem dizer que o indicador não serve mais, até porque ele atende aquela área, e às vezes a pessoa pode estar pensando que aquilo é importante, eu ter aquele indicador, a quantidade de indicadores, quer dizer, quantos indicadores deve ter a empresa? Depende do que você vai medir, depende de como você quer estabelecer seus processos-chave, que processos-chave você vai estabelecer indicadores, quer dizer, é muito difícil você, a priori, sem fazer um levantamento da situação atual e ver a necessidade de estabelecer quais indicadores. Eu diria que a gente tem que ter uma quantidade de indicadores de modo racional, que eu possa alimentá-los todo mês, ou seja, coletar os dados e medi-los, e ter ações em cima de cada indicador, no sentido de saber se o indicador está indo bem ou não. E é evidentemente que o resultado desses indicadores é que vai traduzir para cada um as ações corretivas e preventivas de um modo geral, né? E subsídios para o planejamento empresarial. Então, benefício nós temos muito, desde a melhoria de qualidade de vida no trabalho, que através de indicadores eu posso melhorar essa qualidade de vida, até estabelecer num ambiente mais alto possível, top possível, seria o planejamento empresarial da empresa. Então, indicadores é de suma importância, né? Esse assunto tem lá no livro do capítulo 11 do Padovese, Controladoria Estratégica, né? E é importância vital. Quer dizer, ele é o abre-alas para a gente ter um novo módulo que seria o BSC, Balance Scorecard, né? Então, com certeza, é importante que eu entenda esses conceitos preliminares de indicadores para entender mais facilmente o que é o Balance Scorecard, né? Se você gostou da aula, deixe seu like, inscreva-se, é importante. Se tem alguma dúvida, mande para o meu e-mail. Agradeço desde já a colaboração e divulgação nas suas redes sociais. E aguardo vocês numa próxima aula sobre BSC, no caso.